galera, de boa? Como é que vocês estão, gente? Então olha só, o vídeo de hoje vai ser bem curto. Como vocês viram no título, eu queria falar uma experiência que eu tive pra vocês faz uns anos atrás. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes Israel, né? Eu posso falar isso melhor num próximo vídeo. E assim, a coisa mais marcante nessa viagem, claro, tinha cultura bem diferente, tudo mais e tal, mas o que mais me marcou mesmo foi o Museu do Holocausto, sabe? Para quem não sabe, o Holocausto foi o genocídio que ocorreu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou mais de 6 milhões, 10 milhões, se eu não me engano, de judeus. E nesse museu, o que me chamou a atenção é assim, quando você vai entrar nesse museu, caso você queira visitar um dia, né? Você recebe um fone de ouvido, onde o guia, né, ele vai te orientando, né, como é um grupo grande, ele vai te falando, então para todo mundo ouvir ao mesmo tempo, né, tem um fone de ouvido. E aí, se você já repara que a arquitetura do lugar é bem diferente, assim, é bem linda a arquitetura. E aí logo que você entra, você vai vendo do começo da história da Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, quando eles perderam, e a autoestima da Alemanha estava bem para baixo, assim. E Hitler chegou para elevar a autoestima do povo alemão, para fazer com que eles se tornassem patriotas de novo, amassem a pátria. E assim, aos poucos, né, um pouco ali, um pouco ali, Hitler conseguiu dominar toda a mente alemã e fazerem com que eles fizessem o holocausto, né, matassem os judeus e tudo mais. E nesse museu você vê relatos de pessoas que sobreviveram, você vê objetos pessoais de pessoas que morreram, você vê como eram os campos de concentração, as coisas que eles passavam. E toda aquela tragédia, todas as histórias de judeus que tentaram fugir e não conseguiram, pessoas que salvaram eles ao longo do tempo, durante a Segunda Guerra, né, de pessoas que tentaram salvar eles. E por que eu quis fazer um vídeo com esse tema hoje? Porque eu tô estudando, né, muito de história essa semana. E eu tô vendo muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, e toda vez que eu vejo esses filmes eu lembro do Museu do Holocausto, das coisas que eu senti ali, e de toda aquela história, sabe? De toda aquela história dos judeus e tudo mais. E como é que eu posso dizer, como é que eu posso me expressar para vocês o que eu tô sentindo, o que eu penso? Porque assim, quando você entra nesse museu e você analisa toda a história, tudo que aconteceu com eles, você sai daquele museu diferente. Você sai transformado. Sabe? É uma coisa incrível. Foi um dos lugares mais incríveis que eu já vi. Você, dentro daquele lugar, a vibe, a energia, já é uma energia pesada, uma energia diferente. E me falaram que nas escolas em Israel, os alunos das escolas, as escolas sempre levam os alunos para lá, para eles verem o que aconteceu e eles se lembrarem do que aconteceu com o seu povo. E eles são realmente um povo muito unido. E eu aprendi ao longo dos anos, enquanto eu viajava para lá, a ter um amor por aquele povo que eu achei que eu nunca ia ter. Sabe? E eu fico refletindo também não só sobre Israel, mas sobre vários povos que hoje em dia são perseguidos por causa de sua fé, da sua crença, né? Por causa de quem eles são. E como é que eu posso dizer? Eu sempre li sobre o Holocausto nas escolas que eu estudei, sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, só que eu nunca parei realmente para refletir o que aconteceu. Beleza, eu sabia o que tinha acontecido e era uma tragédia, mas quando eu cheguei lá, eu realmente senti a proporção que era aquilo tudo. E o que aquilo significava. Foi aonde eu pude ver um pouco sobre a crueldade humana. E isso me fez refletir porque hoje em dia existem pessoas que são perseguidas pela sua fé, pela sua crença, por quem elas são. Hoje em dia ainda existem campos de concentração em regimes comunistas, seja na China já é comprovado que tem, né? Os outros países comunistas é ainda uma coisa muito abafada, muito por cima, mas cristãos ainda são perseguidos. Só no ano de 2019 foram perseguidos mais de 200 milhões de cristãos no mundo. E assim, eu vejo essas histórias, eu sempre tento ligar com a nossa época atual, sabe? Sobre a época que a gente está vivendo. E a perseguição do ser humano
sobre o ser humano perseguir aquilo que ele acha diferente, aquilo que ele não gosta, cresce ao longo dos anos. E eu fiquei refletindo muito sobre o meu papel como cristão e como eu posso contribuir para fazer o mundo melhor. E que a gente sempre possa se lembrar do amor de Cristo e lembrar sobre o que Cristo faria se ele estivesse aqui no nosso lugar. Quais são as atitudes que ele ia tomar? Quais são as coisas que ele iria fazer? Beleza, galera? Eu só queria falar isso para vocês, tá bom? Que se você não estudou ainda com muito afinco a história deles, que você possa estudar a história dos judeus, sobre o Holocausto, sobre o que aconteceu com eles. Porque assim, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável que quanto mais eu estudo, mais faz eu ter amor por aquele povo. Mais faz eu amar eles. Beleza? Porque quanto mais eu estudo a história deles, mais eu me sinto na obrigação de não deixar a história se repetir. Sabe? Eu me tornei ao longo dos anos um defensor assim, do Estado de Israel. Os meus amigos bem próximos de mim sabem o quanto eu amo aquele lugar e sabem o quanto eu defendo aquele povo e aquela terra. E o sentimento de não deixar com que essas coisas aconteçam, com que a perseguição não se inicie, para que a gente possa respeitar uns aos outros, só cresce dentro do meu coração toda vez que eu lembro daquele lugar. E que esse mesmo desejo possa crescer dentro de nós. Nas Escrituras Sagradas, Bíblia, Livro de Mórmon, está cheio de relatos de povos que foram perseguidos por ser quem eles são. E às vezes a gente lê e a gente não vê realmente o tamanho, a proporção que é isso. E às vezes essas histórias que a gente lê ficam distantes do nosso coração. Mas que a gente sempre possa ter isso perto da nossa alma, do nosso coração, e sempre nos lembrarmos de quem nós realmente somos, que somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, e que devemos amar uns aos outros e respeitar. Beleza? Era só isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Muito obrigado.